Imagina só uma sobremesa super cremosa e delicada, recheada com morangos e com um creme de nata que é só bater e já tá pronto? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o pavê de nata com morangos, que é simplesmente incrível e, melhor ainda, rápido e super fácil de preparar. E sabe o que é mais legal? Ele é perfeito para você saborear com a família ou até mesmo para faturar no Natal, porque fica pronto em menos de 10 minutos. Dá para acreditar? E eu já adianto que esse pavê é sensacional, vai ser campeão de vendas por aí. Então, antes da gente começar a receita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixar aquele joinha que ajuda a gente demais. Aqui eu trago sempre as melhores dicas para você bombar na confeitaria. E me conta nos comentários que receita você quer ver no nosso especial de Natal? Ou então manda só aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo e os nossos vídeos. E não se esquece, todas as quantidades dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Para o nosso pavê eu vou usar geleia de morango ou geleia de frutas vermelhas. A gente já tem o vídeo dessa geleia aqui no canal, vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição e também no final do vídeo para você. Eu também piquei morangos porque eu quero um pavê bem pedaçudo, bem saboroso. Agora eu vou colocar os morangos aqui em uma tigelinha. E vou adicionar a geleia de morangos aos morangos. Assim a gente tem uma ótima combinação de sabores e de texturas, o que é muito importante para uma sobremesa perfeita. Depois disso é só misturar. E olha só que delícia de recheio! Eu vou usar o morango e a geleia combinados, mas se você quiser pode usar só a geleia ou então só o morango picadinho, tá? Depois do recheio pronto, vamos bater a nata. O segundo passo é bater a nata e para ela eu estou usando meia caixinha de leite condensado bem gelado, 6 colheres de sopa de leite ninho, e um pote de nata também bem gelado. Vou dar uma mexida de leve com o fouet, só para ficar tudo mais ou menos incorporado. E agora eu vou batendo em velocidade média até chegar ao ponto de picos. Eu estou usando nata, mas você pode usar creme de leite fresco, bem gelado, ou então pode usar a mousse de ninho que a gente tem aqui no canal. Vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir. Você pode perceber aqui que a nata já começou a montar. Eu vou abrir a batedeira, conferir se não tem leite em pó grudado tanto nas laterais quanto no fundo da tigela. E aí eu volto a bater. O processo é todo bem rapidinho, porque a nata não pode bater demais, senão ela vai virar manteiga. Com 1 minuto de batimento eu paro novamente e confiro. Você pode observar que no centro da tigela a nata já está no ponto, mas nas bordas ela ainda está um pouquinho molinha. Então, eu vou fechar a batedeira e bater só por mais uns 20 segundinhos. Prontinho. Para saber se está no ponto, é só conferir se ela está em ponto de pico. Eu passo o batedor aqui no fundo. Ela forma essa pontinha. E se balançar, você pode perceber que ela não cai do batedor. Olha só como a textura da nata fica perfeita. Ela fica super cremosa, aerada, aveludada. A textura fica parecida com uma mousse super delicada. Olha que beleza de recheio. O processo de batimento da nata levou exatamente 1 minuto e 30 segundos. Lembrando que esse tempo é uma estimativa, tá? Isso foi na minha batedeira. Esse tempo pode variar de equipamento para equipamento.
Olha só a cremosidade desse recheio de nata e imagina que delícia que é a combinação dele com a geleia de morango. E essa mousse tem essa textura, mas fica mais firme depois que ela for refrigerada. Vamos para a montagem do nosso pavê? Para montar o nosso pavê, eu vou usar a Cake Box retangular da Blue Star. Ela tem 12 centímetros por 20 centímetros de comprimento e são 7 centímetros de altura. Eu vou começar colocando uma camada bem fininha de nata aqui no fundo da Cake Box. Coloco a nata. Eu gosto de dobrar uma colher desse jeito aqui para montar sobremesas. E aí eu venho espalhando a nata com essa colher. É uma camada bem fininha mesmo, só para a gente fazer o acabamento da torta. Para montar a sobremesa, eu vou usar biscoito champanhe. Coloquei aqui um pouquinho de leite dentro do potinho e vou molhar o biscoito com o leite. Agora, a gente vai encaixando o biscoito umedecido dentro da Cake Box. E quando a gente umedece o biscoito champanhe e deixa o pavê descansar na geladeira, esse biscoito fica parecendo uma massinha de bolo bem macia. Eu escolhi a Cake Box retangular porque o biscoito cabe direitinho dentro dela. O tamanho é exato. Agora eu vou colocar novamente uma camada generosa da mousse. Espalho com a colher dobrada. Aliso tudo muito bem para ficar bem retinho. Adiciono a geleia com morangos picados. Ajeita a geleia tomando cuidado para puxar essa camada para as bordas, que é para ela ficar bem aparente. Eu quero essa camada bem caprichada, então preencha bem e complemente todos os espaços sempre que for necessário. E agora eu vou alternando tudo. Coloco mais uma camada de biscoitos. Se você preferir, pode usar massa de bolo também, tá? Mas eu acho o biscoito uma delícia e é uma sobremesa mais fácil ainda de montar. Agora a gente vem com mais uma camada de creme de nata. Espalha muito bem com a colher. Geleia com morangos. Espalho com bastante delicadeza e essa é a última camada de geleia, então nós vamos usar todo o restante. E agora eu vou usar uma manga de confeitar para colocar uma camada bem fininha de creme de nata por cima da sobremesa. Passo uma espátula aqui por cima só para retirar o excesso. Limpo as bordinhas com o guardanapo. Agora eu vou tampar a Cake Box e levar para a geladeira por algumas horas antes de decorar. Enquanto o pavê está na geladeira, eu vou usar a cobertura fracionada para a gente fazer raspas de chocolate. Estou usando cobertura fracionada branca e vou usar um descascador de legumes para fazer essas raspas. Se você morar em uma cidade mais fria, vai precisar dar uma aquecida de leve nessa cobertura fracionada no micro-ondas. 5 segundinhos são suficientes. E aí, para fazer as raspas, é só posicionar a cobertura sobre um prato e passar o raspador. Se as raspas estiverem quebradiças como ela está, você pode observar que se der uma dobrada, ela quebra. É porque ainda está muito fria. Pode aquecer mais alguns segundinhos no micro-ondas. Ela precisa sair inteira, sem rachar desse jeito. Vou levar mais 5 segundos e vamos tentar novamente.
Agora sim, a raspa saiu sem quebrar. E aí nós vamos fazendo a quantidade de raspas que for suficiente para decorar a sobremesa. Você pode dar uma leve enroladinha nela com a mão mesmo. E aí você pode fazer raspas do tamanho que quiser. Depois de algumas horinhas de geladeira, nosso pavê já está gelado. E agora é só decorar. Eu vou colocar morangos fatiados aqui nas bordas da cake box e venho intercalando esses morangos para ficar bem bonito. Só desse jeito já ficaria uma delícia. Mas nós vamos deixar tudo ainda mais gostoso, completando com raspas de chocolate. E aqui eu estou decorando com as raspas de chocolate, mas você poderia usar granulado de chocolate branco, poderia polvilhar leite em pó, o que você preferir. E se você quiser, pode finalizar com uma medalha personalizada de chocolate. Essa sobremesa fica linda, super delicada e o melhor, muito saborosa. E além de linda por fora, ela também fica perfeita por dentro. Esse pavê fica lindo, delicado e o melhor, super saboroso. O sabor da nata é muito suave e a combinação com o azedinho do morango é muito gostosa. Depois de tudo pronto, é só fechar a sua cake box, colocar a sua etiqueta e ela já está prontinha para entrega. Ainda está aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta que sobremesa de Natal você quer ver por aqui. Já aproveita, deixa seu joinha e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. O peso final do pavê foi de aproximadamente 1,2 kg e ele serve ali mais ou menos 10 porções. A validade do pavê varia. Se você usar apenas a geleia, a validade é de até 5 dias. Já se você usar morangos frescos, como eu usei, a validade é de 24 horas. Os morangos são muito sensíveis, soltam bastante água, então a sobremesa precisa ser consumida no mesmo dia. Inclusive, se você for vender para o Natal, indico que use apenas a geleia, o que vai facilitar a sua produção e prolongar o prazo de validade com uma margem de segurança bem maior. Hoje eu não vou calcular os valores para esse pavê, porque as frutas e principalmente os morangos têm uma enorme variação de preço de região para região. Em algumas regiões a bandejinha de morango custa menos de R$2. Já em outras regiões, como aqui onde eu moro, por exemplo, uma bandejinha custa mais de R$20. Então você precisa realmente calcular esse custo de acordo com os seus custos de produção e com os custos dos insumos aí na sua região. Eu usei raspas de chocolate branco para decorar o pavê, mas você pode baixar o custo da receita apenas polvilhando leite em pó por cima dele. E eu usei morangos, mas você pode fazer essa sobremesa usando pêssegos em calda, abacaxi em calda, geleia de frutas amarelas, geleia de frutas vermelhas ou o acompanhamento que você quiser. Faz esse pavê aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E aí, gostou do nosso pavê de nata com morangos? Me conta que outras sobremesas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de Natal deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!